Escola Cívico-Militar, professor Nelson Alves Ferreira. O livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, foi lançado em 1995 e revolucionou o campo do desenvolvimento humano e da própria psicologia. Goleman define inteligência emocional como a capacidade de uma pessoa gerenciar os seus sentimentos e emoções de maneira apropriada e eficaz. Segundo o psicólogo, o controle das emoções é essencial para o desenvolvimento da inteligência e para o sucesso nos relacionamentos e nos diversos campos da vida pessoal. Segundo a sua concepção revolucionária, o QI, quociente de inteligência, não garante nem mensura o sucesso pessoal, nem um bom desempenho em todas as esferas da atividade humana. Contrariamente à visão clássica fundamentada no QI, a tese de Goleman é de que o QE, o quociente emocional, a capacidade de lidar com as emoções e gerenciá-las, isto é, a inteligência emocional, é que efetivamente determina o sucesso pessoal, o desenvolvimento e a alta performance em todos os campos da atividade humana. Muita gente ainda acredita que é a aptidão intelectual de uma pessoa, ou seu QI, que define o sucesso profissional de alguém. Mas por que geralmente não são os melhores alunos de uma sala que ocupam os melhores cargos quando ficam adultos? Quais os outros fatores que entram em jogo quando pessoas de um alto QI não se dão bem, mas aquelas que com um QI modesto se saem surpreendentemente melhor? Esse é mais um vídeo do canal Seja uma Pessoa Melhor, e a resposta para essas perguntas é o que deu nome para o livro, Inteligência Emocional. Mas primeiro, eu preciso falar sobre o QI. Para os não acostumados com o termo, QI é o termo usado para coeficiente de inteligência. E você consegue ver o seu coeficiente, ou pontuação, fazendo um teste, que acho que é de lógica. Por exemplo, Albert Einstein tinha um QI de 160. Agora, é só fazer o teste e descobrir o quão inteligente você é, comparado a ele. Esse teste foi usado por muito tempo para predizer o sucesso ou o fracasso das pessoas. Mas o dado interessante aqui é que descobriram que o QI em si contribui com cerca de somente 20% para os fatores que determinam o sucesso na vida, deixando 80% para outras variáveis e circunstâncias, como por exemplo, a classe social, a sorte e a tão falada inteligência emocional. Características como autocontrole, zelo, persistência e até a capacidade de automotivação são aspectos de quem tem grande inteligência emocional, ou um alto QE. Essas características somadas proporcionam a oportunidade de atingir um potencial muito maior. Mas então a gente passa 15 anos sentados nas escolas, em cadeiras desconfortáveis, para nos aperfeiçoarmos somente nesses 20%? É triste dizer, mas é essa a realidade. E não é que você tenha que escolher entre ter um alto QI ou um alto QE. Saber usar essas duas inteligências, a racional e a emocional, é o que realmente dará um sentido maior à vida e que nos fará pessoas melhores. Mas então, já falamos da importância da inteligência emocional, mas como ter um QI alto? Para conseguir essa proeza, devemos nos aperfeiçoar nos 5 grandes domínios que irei mostrar aqui, e que são: número 1. Conhecer as próprias emoções. Você já presenciou ou já ouviu a história de alguém chegando em casa após o trabalho, ofendendo-se e respondendo mal às pessoas sem nenhum motivo plausível? Silêncio, quero ouvir o jornal. Ou, para de brincar, pô, eu não aguento essa gritaria aqui. Normalmente, essa pessoa não percebe, ou não quer perceber, o quão rude está sendo, até que um outro alguém o fale, o que, em alguns casos,
pode fazer com que essa pessoa possa se avaliar e decidir abandonar os sentimentos que ficaram no trabalho e mudar de estado de espírito. Nesse caso, a pessoa não conhecia as próprias emoções, mas a partir desse instante poderá se policiar e identificar isso antes. Essa é a base da inteligência emocional. Reconhecer os seus sentimentos é o primeiro passo para poder se controlar. Por outro lado, nossa incapacidade de observar nossos verdadeiros sentimentos nos deixa à mercê deles. As pessoas mais seguras são melhores pilotos de suas vidas, tendo uma consciência maior de como se sentem em relação a decisões pessoais, desde com quem se casar a que emprego aceitar. As emoções que ficam abaixo do limiar da consciência podem ter um impacto poderoso na maneira como percebemos e reagimos, mesmo sem termos ideia de que elas estão atuando. A primeira e essencial habilidade para ter controle emocional é conhecer as próprias emoções. Número 2. Lidar com as emoções. Muitas pessoas conseguem reconhecer seus sentimentos, o que já é muito bom, mas o que adianta se não fazer nada em relação a isso? É como se, na história que contei, o rapaz decidir não fazer nada, ou continuar esbravejando com as crianças e com a família. Saber lidar com os sentimentos é conseguir se recuperar mais rapidamente das perturbações da vida, que nos incapacitam e que nos trazem ansiedade e tristeza. E não é só para você, mas para todos ao seu redor. O objetivo final deve ser o equilíbrio, entendeu? Não a supressão das emoções. Cada sentimento tem seu valor e significado. Uma vida sem sentimentos seria entediante. O que é necessário é a emoção na dose certa, um sentimento proporcional à circunstância. Estourar na primeira coisa que seu filho faz errado não é a coisa certa a fazer, mas ter uma conversa séria com ele é essencial. Na verdade, manter sob controle as emoções que nos afligem é fundamental para o bem-estar. As emoções muito extremas minam nossa estabilidade e causam os mais diversos problemas. Número 3. Motivar-se. Conseguir colocar todas as emoções a serviço de uma meta é essencial para se ter foco, controle e criatividade. O autocontrole emocional, que é saber adiar a satisfação e conter a impulsividade, está por trás de qualquer tipo de realização. Na medida em que nossas emoções atrapalham ou diminuem nossa capacidade de pensar e fazer planos, de seguir treinando para alcançar uma meta distante, solucionar problemas e coisas assim, elas definem os limites de nosso poder de usar nossas capacidades mentais inatas, e assim determinam como nos saímos na vida. É como se tivéssemos uma Ferrari em uma estrada em manutenção. É ter uma grande capacidade, mas não ser motivado bastante para usá-la no seu maior potencial. Somente com uma estrada aberta e boa é que uma Ferrari pode andar. A mesma coisa acontece na nossa vida. Na medida em que somos motivados por sentimentos de entusiasmo e prazer no que fazemos, ou mesmo por um grau ideal de ansiedade, esses sentimentos nos levam ao êxito. É nesse sentido que a inteligência emocional é uma aptidão mestra, uma capacidade que afeta profundamente todas as outras, facilitando ou interferindo nelas. Número 4. Reconhecer as emoções nos outros. Se conhecer as próprias emoções já é muito importante, outra grande característica de quem tem um QI alto é a empatia. Saber escutar as emoções de outras pessoas é se sintonizar com o mundo e saber o que os outros precisam ou querem. Ser um bom profissional, ou uma boa irmã, um bom pai, uma boa mãe, um grande amigo, sempre passará por essa qualidade. Teve um dia que, quando ainda era pequeno e estava voltando da escola, uma chuva torrencial começou a cair. Estava sem guarda-chuva e cheguei em casa totalmente ensopado. Já estava esperando o enorme esporro da minha mãe, que é muito conhecida por ser brava. Mas quando passei pela porta, minha mãe estava me esperando com uma toalha na mão e me disse: "Me dê aqui suas coisas para eu tentar secar, e toma aqui essa toalha e vai tomar um banho quente para não ficar doente." Naquele momento, ela não se importou com o chão molhado ou em ficar brava por causa dos livros que talvez estariam molhados, mas sim se preocupou somente comigo. Não me lembro se na época eu tinha percebido isso, mas hoje paro e penso, que atitude memorável da minha mãe. Imagine por um instante um mundo cheio de pessoas assim. Pessoas que têm grande empatia pensam sempre como gostariam de ser tratadas se estivessem nas mesmas condições do outro. Isso faz toda a diferença. Número 5. Lidar com relacionamentos. Que na verdade é a soma do autocontrole mais empatia. Ou seja,
é a aptidão de lidar com as emoções dos outros. Elas determinam a popularidade, a liderança e a eficiência interpessoal. Os grandes líderes têm essa característica bem forte, e essas pessoas se dão bem em qualquer coisa que dependa de interagir tranquilamente com os outros. Aquele treinador que consegue motivar o time, o político que consegue votos de pessoas de partidos de oposição, a mãe que consegue motivar o filho a melhorar na escola. Todos esses são mestres na arte de lidar com os outros. Controlar as emoções de outra pessoa, a bela arte de relacionar-se com os outros, exige o amadurecimento dessas duas outras aptidões que disse. Na verdade mesmo, é a união dessas 5 diferentes aptidões que fazem com que aconteça maior eficiência na inteligência emocional. A falta delas leva a repetidos desastres. E é essa deficiência que faz com que pessoas consideradas brilhantes do ponto de vista intelectual consigam se perder em seus relacionamentos, parecendo por muitas vezes arrogantes ou insensíveis. Essas aptidões sociais nos permitem moldar um relacionamento, mobilizar e inspirar outras pessoas, influenciar e deixar os outros à vontade. É isso aí, minha gente. Busquei trazer o máximo de informações do livro para vocês, mesmo sendo um trabalho um pouco difícil quando o livro tem mais de 400 páginas. Espero que tenham gostado. Se gostaram, clique no joinha logo abaixo do vídeo. E se você não é inscrito ainda, embaixo do vídeo tem um botão vermelho, inscrever-se. É só clicar lá que todo vídeo novo você já fica sabendo. Muito obrigado por passar esse tempinho comigo. Um grande abraço e seja uma pessoa melhor. Você alguma vez já se sentiu confuso em relação às suas emoções? Já explodiu com alguém por razões tão bestas que até você se impressionou quando parou para pensar sobre aquilo depois? Ou mesmo já perdeu alguma boa oportunidade na vida por estar se sentindo inseguro ou não saber expressar a sua verdade, mas de forma respeitosa, sem ironias ou indiretas e sem deixar a raiva dominar? Isso exige muita maturidade, não é verdade? Tenho certeza que você já passou por situações assim. Todos nós já passamos. Mas talvez até hoje não tenha se dado conta de que podia ter saído muito melhor dessas situações se conhecesse muito bem o seu mundo interno, suas emoções. A verdade é que nós não gostamos de admitir para nós mesmos que estamos agindo de uma forma imatura. Achamos que porque temos cada vez mais idade, somos maduros e sabemos lidar muito bem com a vida. E dizemos para nós mesmos que reagimos daquela forma porque aquela situação exigiu que fosse assim, e não existia outra alternativa. Bem, as coisas não são bem assim. Maturidade não se conquista com idade. É preciso experiências diversas, mas também dedicação e abertura da mente. O que mais se tem por aí são adultos imaturos e grandes propagadores de ódios e energias negativas. Suas crianças feridas é que dominam. A inteligência emocional faz toda a diferença na nossa vida. É ela que nos ajuda a evoluir como seres humanos e a prosperar em nossas vidas. Mas o que é inteligência emocional, afinal? Inteligência emocional é um termo cunhado pelo psicólogo americano Daniel Goleman e que se refere à capacidade do indivíduo de identificar seus sentimentos e emoções com mais facilidade e saber escolher o melhor caminho. Quando não temos essa inteligência, simplesmente somos arrastados pelas nossas emoções e temos péssimas atitudes, como, por exemplo, comer quando está triste ou ansioso, ou mesmo reagir com violências verbais ou físicas a eventos simples do dia a dia. Não precisamos ir longe para ver várias dessas situações ocorrendo, não é verdade? E os benefícios da inteligência emocional são inúmeros, tanto para adultos quanto para as crianças das mais diversas idades. As crianças que desenvolvem a inteligência emocional constroem melhores relacionamentos, se envolvem menos com bebidas, drogas e violência e ainda diminui o índice de depressão, de ansiedade e até de gravidez indesejada em adolescentes. Elas também possuem menos distúrbios alimentares e ainda conquistam notas muito melhores. E pesquisas mostram que essas crianças têm muito mais sucesso na vida ao se tornarem adultas do que aquelas que não desenvolveram a inteligência emocional. Já os adultos também melhoram muito seus relacionamentos, tanto os pessoais quanto os profissionais. No ambiente familiar e no casamento, por exemplo, as comunicações são muito mais eficazes e conseguem chegar a melhores soluções, diminuindo muito o número de brigas e divórcios.
Já no trabalho, conseguem se expressar melhor tanto com seus chefes quanto com seus subordinados, e isso melhora até mesmo os resultados da empresa. E com uma comunicação mais eficiente e resultados melhores, eles conseguem cargos cada vez melhores. Além disso, adultos com inteligência emocional também se tornam muito mais otimistas, menos depressivos, reclamam menos da vida, possuem menos medo e menos timidez, desenvolvem mais empatia e são mais cooperativos. Mas e aí? Como desenvolver a inteligência emocional? Bom, há várias técnicas que são úteis para os diversos estágios da vida. Bebês já podem começar a aprender isso com seus pais, por exemplo. Mas claro, os pais precisam ter algum grau de inteligência emocional. Portanto, não tem idade para começar. Quanto mais cedo, melhor. Mas depois de adulto, os resultados também são excelentes. Um dos pontos importantes é desenvolver a autoconsciência. A gente pode começar analisando pensamentos, sentimentos e reações e dar nomes a eles, tentando identificar se aquilo que surgiu é raiva, medo, ansiedade ou um estado depressivo, por exemplo. Depois, vamos identificar o que governou a reação. Foi um pensamento ou foi uma emoção? Também vamos avaliar as consequências das opções alternativas. Devemos procurar também entender o que nos gerou aquele sentimento específico, indo fundo na questão. Investigue até encontrar uma resposta que realmente pareça fazer sentido para você. Mais um ponto interessante é avaliar nossas forças e fraquezas. Identificar que temos sim pontos frágeis nos permite aceitar nossa humanidade, nos torna mais humildes e nos dá a possibilidade de trabalhá-los. Outra técnica é começar a desenvolver o olhar da perspectiva do outro e o interesse genuíno pelo mundo dele. Isso gera empatia e compaixão e diminui nossa tendência de julgar os outros. E isso melhora nossos relacionamentos e nossa relação com o mundo. Além disso, pesquisas mostram que pessoas que se interessam por ajudar os outros são muito mais felizes que aquelas que só se preocupam consigo mesmas. Outro ponto legal é procurar escutar com atenção. Chamamos isso de escuta ativa. Comece fazendo um esforço para não cortar o pensamento do outro. Deixe que ele conclua, mesmo que você já tenha discordado. Mas continue escutando com atenção e consideração. Às vezes, você pode até ter tido uma opinião equivocada ao ouvir só metade do pensamento. Mais uma atitude que ajuda a desenvolver a inteligência emocional é identificar as emoções negativas e aceitá-las que existem. Só depois que aceitamos que algo existe é que podemos trabalhar em cima dele. Medo, raiva, insegurança, inveja, ciúme, tudo isso acontece dentro da gente. Se negamos, elas continuam nos dominando, mesmo que a gente ache que está no controle. O ponto aqui é identificar que surgiram, tentar entender por que surgiram, se fazem realmente sentido e como podemos trabalhá-las, evitando assim que elas nos controlem. Outra técnica é entender que você é responsável pelo seu destino. Não importa a situação que você se encontra agora, você pode mudar a sua realidade. Analise sua mente, identifique os pontos internos que te levaram até a situação atual, pare de culpar terceiros, chame a responsabilidade para si e se determine a trabalhar os pontos internos necessários para mudar sua realidade externa. Um ponto importante que temos que entender é que não é fácil evoluir nesse campo emocional, pois essas aptidões precisam ser desenvolvidas exatamente no momento em que as perturbações estão presentes. E é justamente nesse momento que estamos mais fechados para receber novas informações. Portanto, tenha paciência com você mesmo. Esteja atento ao seu mundo interno durante o dia a dia, mas não se torture por ainda não conseguir lidar com algo como gostaria. Vá trabalhando aos poucos. Pense que é como uma ultramaratona e não uma corrida de 100 metros. E mais um ponto importante que pode te ajudar nessa transformação é observar a sua respiração. A respiração é um bom termômetro da mente. Quando perceber que ela está acelerada ou não tendo uma respiração completa, procure voltar a deixá-la tranquila e profunda. E sua mente também se acalmará e ficará mais fácil analisar a situação e tomar decisões mais acertadas. Espero que esse vídeo tenha conseguido te ajudar, mas recomendo que você aprofunde seus estudos no assunto. Um bom ponto de partida é o livro do próprio Daniel Goleman, chamado Inteligência Emocional. E outra ótima prática que ajuda bastante nessa caminhada é a meditação. Esses e outros conteúdos complementares estão aí abaixo na descrição do vídeo. Não esquece de conferir. E você, já tinha ouvido falar de inteligência emocional?
Compartilhe sua experiência aí embaixo. Por hoje é só, mas vem muito mais conteúdo bacana pela frente. Se você gostou do vídeo, curte para eu saber que está ajudando de verdade. E também deixa aquele comentário legal contando o quanto esse vídeo te foi útil. Não esquece de se inscrever no canal e marcar o sininho, assim você não perde nenhum conteúdo novo. E claro, compartilhe com todos aqueles que podem se beneficiar com esse vídeo. Um lindo dia para você e até o próximo vídeo.